Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o quarto vídeo da série, de ciência no contexto da pandemia. E até agora a gente falou o seguinte, sobre a importância da ciência básica, sobre a importância da observação clínica, sobre estudos observacionais transversais e estudos observacionais longitudinais, tá? Eu quero continuar um pouquinho sobre os estudos observacionais longitudinais. Esses estudos, como eu disse, eles são muito, talvez é a função primordial desses coortes, é para determinar o prognóstico e os possíveis fatores de risco ou fatores prognósticos que podem estar associados a ter ou não ter a doença, ou, caso você tenha doença, a se salvar ou não se salvar dessa doença. Tá? Então, eu não vou ficar falando sobre conceitos de fator prognóstico e fator de risco, mas basicamente são fatores que possam influenciar o desenvolvimento de uma doença caso você não tenha, ou influenciar a progressão da doença caso você tenha a doença, tá? São termos diferentes, mas basicamente fator de risco é o primeiro, fator prognóstico é o segundo. Mas, como tudo em pesquisa, as pessoas usam desenhos de estudo para responder coisas erradas, tá? Então, geralmente esses fatores são fatores relacionados ao sujeito, características intrínsecas do sujeito, são fatores de exposição. Então, por exemplo, um fator de exposição clássico é a idade. Então, você pode falar assim, eu estou querendo saber o risco da pessoa morrer tendo 90 anos com o risco de uma pessoa morrer tendo 20 anos. E o que a gente já aprendeu dentro da pandemia é que as pessoas mais velhas, elas têm uma maior chance de morrer. Não quer dizer que ela vai morrer, nem quer dizer que o jovem não vai morrer. O jovem pode morrer apesar de ter pouco risco e idoso pode não morrer apesar de ter muito risco. É que um risco é maior do que o outro, tá? Isso é igual previsão do tempo. Quando a pessoa fala que tem 90% de chance de chover, não quer dizer que vai chover, tá? Fica atento nisso. Então, geralmente, o fator de exposição que a gente usa em coortes são fatores de exposição ambientais, por exemplo, exposição à poluição, por exemplo, exposição ao sol. Então, uma empresa em que as pessoas estão trabalhando no sol sem se proteger. E fatores intrínsecos, por exemplo, obesidade, peso, altura, gênero, algumas cor da pele, algumas características intrínsecas do sujeito. Ou uso de medicação para outras doenças, tá? Você pode falar que a pessoa hábitos de vida, se a pessoa faz atividade física ou não, se a pessoa come bem ou não, e assim por diante. E ainda assim isso tem um monte de problema, porque, por exemplo, no estudo de coorte, eu posso te perguntar o que você comeu nos últimos 12 meses, e é muito difícil você capturar essa informação de forma adequada. Então, um dos problemas do coorte é que ele tenta buscar a informação muito lá de trás, que talvez as pessoas vão ter dificuldade de responder. Vamos para a pandemia. Qual que é o grande problema da pandemia? É que os coortes eles não são muito bons para ver exposição recente de medicamento. Então, geralmente esses coortes estão fazendo as coisas certas, estão medindo um monte de coisa, mas o pesquisador resolve ir lá no prontuário médico dessa pessoa e começa a coletar o medicamento que ele usou. Então, você vai começar a ter dois grupos, um grupo que usou um determinado medicamento e um grupo que não usou um determinado medicamento. E começou a haver uma explosão de estudos observacionais, dizendo que certos medicamentos, não preciso nem dizer quais são, eles têm a maior probabilidade de você não morrer porque você usou esse medicamento, porque ele estava em uso. E isso é muito ruim, porque, e vou explicar por que daqui a pouco. A partir do momento da publicação desses estudos, vários profissionais de saúde que não dominam bem a metodologia científica começaram a prescrever. Afinal de contas, tem lá um paper dizendo que pacientes que foram expostos a uma determinada medicação têm uma melhor chance de sobrevivência ou vai internar menos do que um paciente que não foi exposto àquele medicamento. Só que tem um problema. O ser humano, ele é muito mais complexo do que você analisar ele baseado em uma característica. Por exemplo, idade. Por exemplo, alimentação. Por exemplo, sedentarismo. Geralmente, é um conjunto de fatores que faz o avião cair. Entendeu? Não é um fator único. Porque o nosso corpo tem sistemas de redundância, tem sistemas de autorregulação, tem um monte de coisa. Tá?
E nesses estudos, se você ler a fundo, você vai perceber que essas drogas que melhoraram, elas, na verdade, como elas não foram prescritas de forma científica, elas foram prescritas de forma pragmática na prática clínica, o que é nítido em todos os estudos observacionais, que as pessoas que receberam essa droga, elas tinham melhor prognóstico. Elas eram mais jovens, por exemplo. Elas eram menos obesas, por exemplo. Elas não tinham diabetes, por exemplo. E as outras pessoas que eram mais graves, parece que o médico não prescrevia essas drogas. Então, na verdade, você começa a ficar na dúvida do seguinte: o cara morreu porque ele não tomou droga, ou o cara morreu porque ele tinha muito fator de risco associado à mortalidade? E o contrário é verdadeiro. Ele não morreu porque ele foi exposto à medicação, ou ele não morreu porque ele tinha o melhor prognóstico. E isso é crucial no entendimento. E você não tem como separar isso num estudo observacional. E é por essas e outras que eu já recebi talvez milhares de perguntas na minha mensagem direta aqui, e eu sempre respondo o seguinte: é observacional, não serve. Aí os caras ficam bravos comigo. E por que não serve? Porque esse desenho de estudo, ele não foi criado para medir efeitos de uma determinada intervenção. O estudo observacional transversal, ele tem, por exemplo, essa função de contar as pessoas, o estudo de prevalência, o conteúdo do censo, por aí vai. E o estudo de coorte longitudinal, ele é muito bom para medir fator de risco, fator prognóstico e prognóstico. Ele não existe como funcionar para efeito de tratamento. E esse erro está no primeiro capítulo de qualquer livro de epidemiologia básico ruim que você pegar para ler. Então, mas sempre o pesquisador resolve botar uma variável dessa lá dentro, ela aparece como estatisticamente significante, e aí sai aquelas notícias: um estudo com 30 mil sujeitos concluiu que o paciente que usa esse tipo de medicamento tem uma menor mortalidade comparado com o outro. Aí o que o médico faz? De boa fé, de bom grado, porque os médicos querem ajudar as pessoas. As redes sociais, gente que não é médico, muitas dessas drogas elas são de uso livre. Políticos, ele fala: gente, meus cidadãos da minha cidade estão morrendo, vamos prescrever isso aqui. Aqui, ó, o paper aqui, ó, tem evidência. Só que essa evidência não serve. E o desenho de estudo, o único para medir efeitos de intervenção, quem é meu aluno, quem fez meu workshop algumas semanas atrás percebeu isso, só tem um. É um desenho de estudo que chama ensaio controlado aleatorizado. E nós vamos falar sobre ensaios controlados aleatorizados nas próximas aulas. Mas a mensagem que eu quero dar é que estudos observacionais longitudinais, por umas questões óbvias de desenho de estudo, ela não consegue controlar para confusão quando você quer entender sobre efeitos de intervenção, tá bom? Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Isso serve para qualquer doença, em qualquer situação, tá bom? Super abraço. Tchau, tchau.